Certo, o governador de São Paulo, João Dória, convidou Lula e Dilma Rousseff para tomar a Coronavac, a vacina contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que ainda não foi aprovada pela Anvisa. Segundo o site do jornal Folha de São Paulo, o Tucano pediu para que o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, entrasse em contato com os ex-presidentes e, além dos petistas, Dória já havia convidado José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. O ex-presidente Fernando Collor de Mello também está na lista do governador de São Paulo após o convite. A assessoria de Lula, após o convite, informou que o ex-presidente viajou para Cuba, mas que tomará a vacina assim que estiver disponível. Por meio da assessoria, Dilma afirmou que, como mora em Porto Alegre, não pretende ir a São Paulo para tomar a vacina, mas disse que, se o governador João Dória enviar a vacina, ela tomará a dose com imensa satisfação. E eu passo para você, Ana Paula Henkel. Marcelo, com todas as críticas que nós podemos colocar aí, críticas pontuais ao governo Bolsonaro, com toda a militância que a gente vê da imprensa depois da eleição dessa administração, acho que isso aí foi uma das coisas mais espetaculares que o brasileiro viu. A máscara caindo da falsa inimizade, da falsa batalha entre PSDB e PT. Isso aí ficou muito óbvio depois dessa eleição do Jair Bolsonaro e de todo um apoio ali de ala da direita a esse governo, a medidas liberais, a Paulo Guedes, ao ministro Tarcísio, gente que trabalha aí nesse governo todo dia, e que a gente vê que há muitos ditos liberais, até diria liberais de Taubaté, né? São liberais fake news, ligados ao PSDB, ao próprio Partido Novo também, que simplesmente viram, agora fazem questão de virar a cara e fazer biquinho de nojo a esse governo que traz medidas, tenta implementar medidas econômicas liberais únicas, né? Desde aí do Plano Real, que tinha uma agenda espetacular, mas que depois os próprios agentes políticos do partido do PSDB se perderam. Hoje a gente vê que, diante de uma pandemia onde nós temos que colocar máscaras no rosto, essas máscaras aí estão caindo. PSDB e PT juntos foi uma, não diria surpresa, mas foi, como o Zé colocou, saíram do armário e agora não tem mais como voltar. Está aí para todo mundo ver que a inimizade, que a competição, isso sim era fake news do passado. Muito bem, nós estamos já chegando na reta final do programa. Eu peço até brevidade também para os nossos comentaristas a partir de agora. Com você, Guilherme Fiuza. Esse tipo de medida não ajuda em nada, na minha opinião, o governador João Dória, como autoridade, a passar credibilidade sobre o plano sanitário que ele deseja implementar. O governador João Dória está vindo de uma sucessão de atos que são atos espetaculosos, não são atos de responsabilidade sanitária. O governador João Dória exerceu um lockdown brutal em São Paulo, foi um dos grandes proponentes, um dos grandes divulgadores disso como uma medida científica de defesa de vidas. E essa medida está desmoronada pelos dados decorrentes da pandemia. Ao longo dessa medida, o governador usou o Instituto Butantan para apresentar boletins dos supostos números exatos de vidas salvas pela política dele, falsos boletins, não demonstráveis, né? Lockdown indiscriminado, irracional, brutal, que não ajuda no combate à Covid e é devastador em outros aspectos. E nós estamos vendo, em relação ao calendário, ao cronograma para a aplicação de vacina, um completo assodamento do governador. Ele marca a data para o início da vacinação sem a decorrência total das etapas de teste, que nós sabemos que, mesmo quando consideradas concluídas pelo laboratório, né, o processo
queima etapas. Este processo condensa etapas. Não percam isso de vista. Então, falta a autorização da Anvisa, vamos ver se virá, e ao mesmo tempo o governador tenta bypassar a Anvisa. Ele chamar figuras da política para tomar vacina é mais uma medida de espetáculo. Ele está tentando dizer que o processo tem credibilidade. Alguém que agiu assim até aqui, eu não consigo nem ter certeza absoluta se o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique vão tomar vacina ou vão tomar placebo. Quem é que vai me dizer? Uma vez embaçada a discussão, né? Uma vez quebrada a transparência tão necessária numa crise sanitária, você infelizmente não tem como afiançar mais nada. 1 minuto para você, José Maria Trindade. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu sou Vacina Futebol Clube. Eu sempre admirei as vacinas, porque elas tiraram o Brasil de pesadelos. Eu tive um amigo de infância que teve poliomielite e vi ali, ele era meu vizinho, a vida dele, a dificuldade, jogando bola com as mãos, que ele é um cara corajoso, que depois se desenvolveu na vida, gerente da Caixa Econômica Federal em Vitória, enfim. E aí, logo depois, o Albert Sabin acabou desenvolvendo a vacina contra a paralisia infantil, como se diz dessa doença. Eu passei a admirá-lo, depois o conheci aqui em Brasília, tive a oportunidade até de almoçar com ele. Ele era casado com a polonesa, casado com a brasileira, né? A Condessa de Abranches Pereira, morava em Washington, nos Estados Unidos. Enfim, e eu admiro quem trabalha com vacina e admiro a vacina. Essa, então, nem tem picada, era uma gotinha. E eu queria tomar isso aí como exemplo do Sabin, né? Um grande. O doutor Lamari dizia que quando chegava numa casa, Marcelo, para dizer para a mãe dizia: doutor, meu filho teve uma febre e não anda mais. E ele chorava por dentro para dizer: seu filho não vai andar mais, né? Então veio a vacina. Então eu sou Vacina Futebol Clube e não entendo esse pesadelo que está se fazendo em torno de vacina. Não é possível isso, né? Então, assim, o governo está fazendo tudo, vai comprar de qualquer que seja aprovada pela Anvisa. Não há possibilidade do governo, de forma irresponsável, derramar um produto enganoso ou que possa provocar mal à sociedade, né? É impressionante como é que se pode discutir de tal forma. O governo está fazendo o que pode, né? Mas tem que ser cientificamente comprovado, porque trata-se de um medicamento sério que pode mudar a vida das pessoas também se algo der errado, porque a letalidade do vírus, que é perigoso, ela não é tão alta assim para você partir para o tudo ou nada. Então é preciso muito cuidado com isso.